Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. E hoje temos o prazer e a honra de receber a doutora Clarissa Castanho. A doutora Clarissa é médica formada pela UFPEL, especialista em otorrinolaringologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, especialista em medicina do sono pela AMB, já foi presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e é a atual presidente do Comitê de Ética e Disciplina da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Seja muito bem-vinda, doutora Clarissa. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês no Fala Meu Doutor. Henrique, e hoje a Clarissa veio falar sobre um assunto que atormenta a vida de muitos brasileiros. Exatamente, qualidade do sono. Vamos tentar descobrir qual é o segredo para você conseguir dormir melhor. Clarissa, a nossa primeira pergunta para ti é aquela costumeira. Por que decidiste ser médica? Então, antes da gente continuar, só queria fazer um parênteses ali na apresentação, porque a gente tem a Associação Médica de Pelotas, que a gente não citou. E isso já fosse presidente. E que eu já fui presidente. Exatamente. E que mora no meu coração. É verdade. E hoje está sendo presidida pelo Dr. Silvio lá, muito bem presidida. Nosso amigo Dr. Silvio. Queremos que ela continue assim pujante. Mas por que eu resolvi ser médica? Bom, eu nasci numa família de pai médico, de tio médico, e essa coisa já vinha mais ou menos dentro daquele contexto familiar, né? Por conta disso, eu acho que eu não pensei muito bem mesmo, porque eu entrei na escola com 5 anos, eu saí do colégio, eu tinha 15 anos. Foi cedo, E hein? aí, foi. E aí, aquela coisa do vestibular, e depois eu vejo, aí coloca a medicina, e eu passei na federal. Assim, ó, foi um susto. Eu acho que se eu tivesse me preocupado, eu não teria tido essa sorte. Mas foi uma coisa muito rápida, e aí entrei na medicina, achei legal, mas vou confessar uma coisa. No primeiro ano, para o segundo ano, eu pensei, não, mas eu acho que não é bem isso que eu quero. E aí eu prestei prova de novo, passei na federal em educação física, que é a minha paixão, esporte. Que legal. E aí eu fiz um semestre de educação física. E aí foi muito legal para mim, porque quando eu entendi que a educação física era o meu prazer, era o meu hobby e não a minha profissão. E aí eu voltei feliz para a medicina, pensei, não, é isso mesmo que eu quero, e aí segui em frente. E teve pressão em casa para fazer otorrino? Não teve pressão em casa. Eu penso que a otorrinolaringologia é uma especialidade assim, muito boa, se a gente pensa na parte clínica, cirúrgica, de diagnóstico, de terapia, que vai desde bebezinho até o paciente de mais idade. Então, a gente atende a família inteira e aquilo ali me fascinava. Acho que a otorrino foi uma grande opção para eu poder ter um leque bastante grande para eu escolher lá dentro o que eu poderia estar fazendo. E aí vem uma curiosidade, Clarissa. Em que momento despertou a medicina do sono? Pois então, a medicina do sono é uma área extremamente nova, que começou a ser estudada e desenvolvida com pesquisas em maior quantidade na década de 50. Então, eu na faculdade de medicina não tinha. Vocês, não sei se vocês tiveram alguma aula de sono. Não, acho que nenhuma. Então, algumas faculdades têm alguma coisa na grade, numa especialidade ou noutra. Então, era uma coisa que começava a aparecer muito na nossa via aérea, né, do otorrino. E num congresso que eu fiz em BH, num congresso brasileiro de otorrino, foi o boom, assim, de... Nossa, medicina do sono, otorrino tem que, né, fazer a sua parte, vamos lá, vamos começar a estudar isso. Eu acho que é importante que a otorrino brasileira se posicione, comece a fazer o seu lado. E tinha lá, na época, uma empresa que tinha o interesse de abrir laboratórios ao longo
do país inteiro, tal. E aí aquilo foi me interessando, eu pensei, como é que é isso, tal, e aí começou essa função. E logo em seguida eu já comecei a estudar. Fui para São Paulo e fiz curso de sono, de adulto, de pediatria. Lembro que eu tive que fazer 3 ciclos de 15 dias internadas lá dentro do instituto, fazendo carga horária para poder depois prestar prova e fazer a minha área de atuação. Clarissa. É uma área que as pessoas têm muita curiosidade porque não se dão conta de como podem perder a qualidade do sono ao longo da vida, né? E é uma preocupação constante, né? Eu tenho certeza, né, Roberto, que muita gente vai assistir esse nosso episódio. É um dos assuntos que mais interessa a população, porque todo mundo dorme, né? Ou pelo menos quer dormir bem. E a maior parte das pessoas, eu tenho certeza, cometem diversos erros que atrapalham muito a rotina de sono. Mas, para deixar o pessoal curioso, vamos aproveitar e agradecer os nossos apoiadores agora? Vamos lá, Robertinho. Então, vamos agradecer inicialmente o laboratório Roger Pérez. O Roger Pérez está há 90 anos prezando pela sua saúde, com uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Agradecer também ao Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Pessoal, eu e o Henrique somos médicos, cirurgiões, mas hoje nós estamos aqui representando você que está nos assistindo. Por isso, faremos perguntas básicas do dia a dia, cotidianas, que às vezes podem parecer até muito simples para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que você conhece alguém ou até mesmo você já teve essa curiosidade e gostaria de estar aqui frente a frente com a doutora Clarissa tirando essas dúvidas. Portanto, precisamos que você interaja conosco. Aproveite esse momento, já se inscreva nessa plataforma, ative as notificações, já aproveita agora, avisa no grupo de WhatsApp que está tendo uma conversa super interessante sobre sono. Tenho certeza absoluta que ou você dorme mal ou conhece alguém que passa por dificuldade nessa área. Clarissa, me conta, quantas horas a pessoa tem que dormir à noite? Resposta exata, minimamente 6 horas. Essa é a resposta. Minimamente 6 horas. Essa é a minha resposta. E isso se aplica a todo mundo? Como é que funciona? Se aplica a todo mundo. Isso é pesquisa recente do ano passado, onde a gente chega à conclusão de que minimamente 6 horas o indivíduo faz de 4 a 6 ciclos por noite, né? E nesse formato, com uma qualidade adequada, ele vai ter um sono reparador. Ele não vai ter ativação do sistema simpático, vai estar tudo tranquilo, ele não vai ser um candidato à hipertensão, alteração cardiovascular, metabólica, está tudo certo. Vamos dormir minimamente 6 horas e com qualidade e está tudo bem. E aí vem a pergunta. E tem quem precise mais que 6? Lógico, eu estou falando minimamente para te dar um número exato. Perguntou qual é o tempo. O tempo é minimamente 6 horas. Mas cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Inclusive, quando a gente quer saber como esse tempo vai ser calculado, a gente orienta que o indivíduo faça uma avaliação durante um período que ele não tem compromisso, que ele não tem a rotina de todo dia. Por exemplo, nas férias, eu vou tirar umas férias de 1 semana, 2 semanas, e ali então eu vou saber mais ou menos quanto tempo eu tenho sem a preocupação do relógio, sem a preocupação dos compromissos, para me sentir confortável e acordar bem disposto. Então, aí a gente consegue fazer uma média, né? Então, geralmente, esse paciente, esse indivíduo, vai dormir entre 6 e 8 horas. Lógico que existe, a gente está falando de adultos, mas existem as faixas etárias. Então, quando criança, bem recém-nascido, bem pequenininho, recém-nascido, a gente vai ter uma quantidade de sono muito maior, né? Clarice, comentamos sobre, no mínimo, 6 horas com qualidade. E aí vem a pergunta, o que é um sono de qualidade? O sono de qualidade é um sono que faz com que a gente se sinta renovado e regenerado no outro dia. Ou seja, eu estou acordando bem disposto e está tudo bem. Eu estou bem-humorado, eu estou com energia, meu alerta está ok, a minha recuperação durante a noite foi tranquila,
eu tenho as minhas atividades de esporte, eu me alimento bem, eu estou me sentindo bem, é um sono de qualidade. Então, a gente, pela a avaliação do próprio paciente ou do próprio indivíduo, a gente chega a essa conclusão. Não, ele tem, aparentemente, um sono restaurador num tempo adequado. Agora, quando a criança agita demais, quando o adulto é muito sonolento, quando o tempo de reação é grande e ele tem alguns acidentes, ou ele está com açúcar, hemoglobina glicada um pouco alta, a pressão está oscilando, estressado, mal-humorado, sem disposição, comendo mais carboidrato. Bom, há pistas de que as coisas não estão bem. Clarissa, é comum a gente escutar dos pacientes assim, quando eu era, falasse agora das crianças, mas quando eu era mais jovem, 20 e poucos anos, eu tinha mais sono. Né? Conforme vão avançando as décadas, as pessoas vão relatando que tem menos sono. Isso é para todos? Como é que funciona isso aí? Na adolescência, a gente tem uma fase de atraso de fase, um período de atraso de fase que a gente chama, que é quando o indivíduo, o adolescente, vai dormir um pouquinho mais tarde do que normalmente ele já dormia, do que os adultos dormem, e acordam mais tarde. Essa é a fase, eu acho que bastante crítica, onde as escolas continuam acreditando que o adolescente tem que chegar lá às 7 da manhã, e não é verdade. Já existem várias pesquisas mostrando que isso não é adequado, e alguns países já de primeiro mundo já começam as atividades mais tarde de manhã. Nesse momento, a gente tem mais ou menos 9 horas de sono por noite, nessa fase de adolescência. Depois isso começa a reduzir, e a gente chega aí por volta dessas de 6 a 8 horas. O que acontece é que a gente passa a ter muitos compromissos, muita luz, muita atividade, muita responsabilidade, e a gente acaba se privando de sono, achando que a gente tem menos sono do que realmente teria. Isso é um tanto quanto questionado. Mas, ao longo do tempo, a gente vai tendo um pouco de mudança no comportamento ou na arquitetura desse sono, e há uma discreta redução no tempo de sono no adulto, no paciente ou no indivíduo de mais idade, tá? Mas é uma coisa ainda questionável, porque algumas vezes esse indivíduo ele já está aposentado com 60, 70, começa a fazer a sonequinha da tarde, e aquilo ali, se você contabilizar no final das contas, vai dar aquele mesmo tempinho que ele tinha enquanto adulto. E essa sonequinha da tarde, a séstia, ela vale? Vale. É saudável? Muito, desde que curta. Tem uma duração já? Qual o tempo? Desde que curta. 30 minutos estourados é o ideal. Porque assim, é comum 40. a gente escutar que o vovô dormiu na cadeira. O vovô pode dormir na cadeira e ele vai dormir 30 minutinhos e vai ter alguém chamando, vai ter alguém solicitando que ele volte à atividade. Ou, se não acontece isso no adulto que trabalha, consegue almoçar e vai fazer depois do almoço vai fazer a séstia dele, curta, né? Para depois não interferir na noite de sono. O paciente de mais idade, ele acaba podendo ter um sono de 2 horas, 3 horas de tarde, como eu falo, mas aí ele vai ter 4 horas de noite, tá? E a gente não pode dizer que ele tem insônia. Sim. Né? A falta de sono. Então, tem toda essa avaliação aí. Falando nesses pacientes que já se aposentaram, não tem mais tanto compromissos de horários, é muito frequente que eles começam a dormir cada vez mais tarde. Então, vão dormir 1h30, 2, 3 horas da manhã e no outro dia prolongam até as 10h30, 11 horas. Se for ver, eles acabam tendo aquele número de horas de sono. Mas tem problema, é saudável ou tem alguma influência ir dormir tarde e acordar tarde?
Bom, eu acho que a gente começa pensando não nesse, já chego aí, mas antes disso a gente tem os cronotipos, né? E nos cronotipos a gente tem isso pré-determinado geneticamente em relação à matutinidade ou não. Eu sou um matutino, eu sou intermediário, eu sou vespertino. Então, o que a gente enxerga é que o matutino dorme cedo e acorda cedo, o vespertino dorme tarde, acorda tarde, e o intermediário fica ali no meio. E se adapta melhor às outras duas situações. Quando esse paciente se aposentou e começou a dormir tarde, acordar tarde, eu tenho como avaliação minha, né? E geralmente isso eu questiono, esse paciente geralmente tendeu a dormir tarde, acordar tarde, sim, mas não tinha como, ele tinha compromisso. Sim. E aí aquele paciente que te diz assim, nossa, agora eu estou aposentado, agora eu posso dormir tarde, acordar tarde, ver as minhas séries, ver minha televisão, ficar sozinho de noite e eu estou feliz. Despertador, né? Nunca mais. Exatamente. Então, ele geralmente, ou ele habitualmente, poderia ter sido esse vespertino, mas não pôde, então ficou privado de sono, foi difícil para ele, agora ele se liberta disso. Então, e mais uma coisa que você me perguntou, e tem algum problema? Nenhum, né? É o que eu falo também, assim, não se cobre por isso. Socialmente, essa pessoa vai ser cobrada. Dorme até tarde, não produz de manhã, não vai para academia de manhã, mas nem todo mundo é igual. Os vespertinos, eles sofrem muito com isso, né? Eu atendo pacientes assim, mais jovens, quase chorando, assim, eu preciso acordar às 5 da manhã porque eu preciso ir para academia, eu não consigo. Mas calma, vamos ver o que está acontecendo para a gente entender. E, na verdade, ele precisa entender que ele não faz parte desse grupo e que ele pode viver feliz de outra forma, né? Clarissa, é comum, principalmente na zona rural, aquele entardecer. Sim. Né? E o pessoal até vai dormir mais cedo na zona rural, principalmente onde não existe luz elétrica, que cada vez é mais raro. Mas faz falta o entardecer para a gente? Faz falta a gente ter a natureza ditando as regras. Porque essa luz artificial, ela nos engana, engana os receptores na retina, e aí você não vai produzir melatonina, você não vai ter sono, não vai dormir no horário que deveria dormir, que é o grande marcador da gente, essa luz natural. Então, isso realmente deixa de existir quando é descoberta, desenvolvida a luz elétrica, e aí revolução industrial, e acabou essa função de natureza mandando ou sendo a regente dessa nossa orquestra, né? Porque aquele entardecer dá um soninho bom, né? Pois é. E falando em iluminação, tem diferença nas casas aquelas luzes brancas ou luzes amarelas para o sono? Sim. Existe todo um argumento em relação aos feixes de luz, intensidade e tal. O que eu posso te dizer de uma forma bastante prática, que até para mim é complexo, né? É uma coisa bem complexa, mas minimizar a exposição à luz. Então, se a gente tiver uma luz menos, com uma intensidade menor e mais amarela, vai favorecer com que a gente tenha uma sensação de um ambiente ou de uma menor intensidade de luz na nossa retina, né? Então, sim, a luz ela é minimizada, ela é diminuída em intensidade para a gente ter um ambiente legal, adequado, no período anterior ao período de ir para a cama para dormir. E aí vem outra fonte de luz muito frequente no nosso dia, o celular. É um vilão? Sim, é um vilão. Mesmo a gente entendendo que isso é um vilão, a gente vai estar olhando também. Então, ele é super vilão, né? A gente tem a tela, existe como tu planejar ou programar, que a tela fique menos com a intensidade menor, né, menos brilhante.
Mas, sim, não é só a luz, mas o conteúdo, a informação, a estimulação em todos os sentidos. Mas a luz, sim, mais uma vez a mesma situação. Então, existe a recomendação da gente, 2 horas antes do horário de ir para a cama dormir, acabar com todas as exposições a telas, telefone celular, laptop, televisão. Ninguém faz isso. Ninguém. É difícil, né? Então, geralmente o que eu combino, né, com os pacientes é que minimamente 45 minutos antes a gente vai desligar essas telas e vai fazer uma coisa diferente. A gente vai ler no papel com foco dirigido, a gente vai ouvir uma música, a gente vai ouvir até um podcast, mas sem ficar olhando a tela, né? Tudo que a gente pode fazer para desligar esse cérebro que muitas vezes os pacientes têm dificuldade de fazer, pacientes ou pessoas muito ansiosas, precisam ter alguma coisa para, né, para fazer a cabeça parar de pensar, né? Então, existem essas atividades. Logicamente que os exercícios de respiração, meditação, que eu sei, é muito difícil, né? Não é fácil, eu não consegui ainda, mas um dia eu chego lá. Ajuda. Mas é difícil, gente. Porque tu consegue relaxar, diminuir a tua frequência, né, de ondas cerebrais para poder conseguir relaxar e ter uma indução de sono. Clarice, e em relação à dieta, quais são as recomendações para quem quer melhorar o sono? Pois a dieta, vamos pensar assim que a gente tem um tripé de qualidade de vida. E se a gente quer ter qualidade de vida, tá tudo bem, a gente tem tudo organizado, até mentalmente ou psicologicamente falando, a gente vai ter 3: alimentação, exercício físico e o sono, né? Se eu durmo bem, eu como bem. Se eu como bem, eu posso também dormir bem. Se eu durmo bem, eu não preciso, eu vou ter uma regulação dos hormônios da fome e da saciedade organizados, então eu não vou ter mais produção de grelina e vou ter menos fome quando eu durmo bem, e eu vou comer menos alimentos calóricos energéticos, porque o nosso organismo entende, a pessoa dorme mal, dorme menos de 6 horas, ou dorme com uma qualidade ruim. Eu preciso alimentar esse organismo porque o coitadinho está sem energia. Então, dá para comer carboidrato, lanche, açúcar. Né? É mais fácil ceder àquela tentação. A dieta ela passa a ser mais voltada a ganho energético, e aí você aumenta de peso. Todo, né? Um contexto aí. Claro. Então, dormir bem vai te fazer comer bem. Lógico que isso é multifatorial. Mas se eu me alimento também bem e me preocupo, depois das 15 horas, não consumir mais alimentos que estimulam, tipo café, chimarrão, chocolate preto, alimentos que contêm estimulantes, tipo pré-treino. Eu vou para a academia às 5, às 6 eu vou fazer um pré-treino. Né? O que acontece? Eles vão competir com os receptores de adenosina, que faz a pressão de sono, e aí a gente vai ter uma estimulação além do ideal. Eu vou demorar para adormecer. Então, alimentos que contêm esses produtos, ou bebidas, a gente reduz, ou não usa depois das 15. E depois, também na janta, a gente procura fazer realmente uma refeição legal, com grelhados. Aí cada um tem as suas opções, mas eu sempre falo grelhado, salada, sopinha, né? Mais leve, mas fazer a janta pelo menos, minimamente, 2 horas antes do horário de dormir. O ideal é 3, né? Mas algumas pessoas conseguem. E a atividade física fazer mais cedo também, não... A atividade física, se o indivíduo é um atleta, não há uma dificuldade muito grande de correr na rua de noite e depois pegar no sono. Não é a pessoa com mais problema. É aquele que faz academia 2 vezes na semana. O
cara que faz academia 2 vezes na semana, ele não vai fazer de noite, porque se ele fizer de noite, ele vai ficar mais estimulado, ele vai demorar mais para dormir. Nós já conversamos, entramos no assunto diretamente sobre sono e tudo mais, mas esquecemos de definir uma coisa. Qual a importância do sono para o corpo? Muito bem. A importância do sono, ela foi desenvolvida a partir, ou descoberta a partir de muitas pesquisas na década de 50, quando desenvolveram o eletroencefalograma. Então, foi a partir de pesquisas com EEG, iniciando, que eles descobriram, nossa, que estranho, a pessoa quando dorme, quem estava fazendo o experimento, fazia no filho, nos sobrinhos, a Serisky e Kleitman eram o professor e o seu aluno. Descobriram que as ondas cerebrais durante o sono não eram aquilo que eles estavam esperando, que eram aquelas ondas lentas e tranquilas. Tinha sono REM, que era super ativa, né? A atividade do sono REM é tão alta quanto a atividade em vigília. Então, ali se descobriu que o sono não era o sono para descansar. Era uma complexidade de ondas que foi sendo estudada e se chegou à conclusão que cada pedacinho do nosso sono ele é responsável por definir a produção ou fazer com que esses hormônios produzidos sejam importantes ou sejam trabalhados e façam o seu trabalho, quer dizer, sejam absorvidos e façam o seu Sim. trabalho, né? Então, foi aí que o sono passou a ser importante. Por isso, esse sono que, por exemplo, na hora da produção do GH, é um hormônio de crescimento, passa ali sendo produzido no sono de ondas lentas. Nesse momento, a criança ou as células do adulto vão se reproduzir, a criança vai crescer. Aí, até lembrando assim daquela historinha que a vovó dizia, filho, vai dormir porque o sono faz a criança crescer. Né? É verdade isso? É verdade. A sabedoria popular. É verdade. E por que, quando estamos começando a pegar no sono, sempre tem aquele sonho onde acontece uma coisa, cai de um local, treme e dá aquela acordada rápida? O que é isso? Os abalos musculares. Abalos musculares. Porque justamente você está desligando, mas está no sono superficial e aquele desligamento daqui a pouco, né, deixa de acontecer, aprofundar e o negócio superficializa de novo. Por isso, aqueles abalinhos musculares. Normal. Normal. Isso no início do sono. Isso. Clarissa, tem diferença em relação à reparação do sono? Se a pessoa sonhou ou não sonhou? Porque às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu nunca sonho. Ou tem pessoas que dizem, eu sonho todas as noites. Faz alguma diferença? Ou alguns só têm pesadelos. Pesadelo é um distúrbio. Considerado um distúrbio do sono não REM, né? Do sonhar ou não sonhar não é distúrbio, é mais uma percepção. Se eu acordo em sono REM, eu vou ter 80% de chance de poder me lembrar desse sonho, né? Então, nem sempre tu acorda nesse sono REM e eu não sei em que percentual você está inserido, né? Então, é isso que acontece. Nem sempre a gente acorda em sono REM. Em relação aos pesadelos, o pesadelo é um conteúdo ruim, né? Desse sonho que eventualmente é lembrado na hora que a gente acorda nesse sono REM. E que pode trazer algum desconforto ou ser um problema para esse indivíduo. Então, tem alguma relação com estresse pós-traumático e outras situações de ruins ou desagradáveis a que essa pessoa está sendo exposta, né? Então, o pesadelo é uma coisa que, se é recorrente, deve ser avaliado e pode ser tratado. Pode ser um indício de uma má qualidade de sono? Se ele desperta esse paciente, né?
sono vívido, pode despertar o paciente, isso aí acaba trazendo consequências ruins. Ele acorda nesse sonho e depois, para adormecer, tem mais dificuldade, fica impactado com aquilo, e isso pode acontecer. Não é uma coisa que eu veja como uma queixa de consultório frequente. Não é, mas tem, né? Tem paciente que procura por isso. Não é, existe, geralmente pesadelo, ele passou por uma fase e já está tranquilo. Aquelas crianças que têm aqueles quadros de terror noturno, até mesmo alguns adultos, o que é essa doença? Então, o terror noturno é outro distúrbio, né? Ele tem um despertar parcial do sono não REM, é um despertar parcial, então ele está acordado parcialmente. Ele não lembra disso no outro dia. A criança não vai lembrar disso, tá? E quando ele tem essa dinâmica de estar chorando, gritando, é um quadro bastante feio. A mãe sempre quer acalentar, quer pegar no colo, quer acariciar, e ele briga com a mãe e chuta. Aquilo ali é um quadro realmente que precisa avaliação, né? E precisa acompanhamento até tratamento, porém, ele o que a gente pede para que a mãe ou o pai façam é cuidar desse ambiente onde ele está nessa hora que ele acorda, para ele não se machucar, mas não ficar tentando acordar. Certo. Né? Essa é uma dica. Não acorda, deixa ele ali, daqui a pouco ele já calma, continua dormindo, está tudo bem. Clarissa, e o sonambulismo, o que é? De novo, sonambulismo, o terror noturno, a mesma situação, um despertar parcial de não REM. Mas, assim, acontece outros, né? Já aconteceu do paciente da esposa me dizer, olha, ele pega e abre a porta de casa e eu tenho que intervir. Isso é comum? Como é? Isso pode acontecer. Isso geralmente acontece mais na infância, né, enquanto criança, e depois, com o tempo, com o amadurecimento do sistema nervoso central, isso deixa de existir. Algumas vezes isso se prolonga por um tempinho maior. E quando esse indivíduo corre risco, a gente vai medicar. E aí pediram para perguntar sobre isso. Pode acordar um sonâmbulo? Não, tu pode direcionar esse sonâmbulo para a cama, colocar ele ali, ele vai continuar dormindo. Não precisa, porque ele vai tomar um susto enorme. Sim. Se você acordar. Porque ele não está acordado. Né? Ele não está acordado. Deve ser uma sensação ruim. E um outro problema do sono é a apneia do sono. Conte-nos, o que é isso? Então, mais uma vez, assim, outra patologia, a gente tem catalogados os distúrbios do sono, mais de 100. E a apneia e a insônia são os mais prevalentes. Tá? A apneia obstrutiva do sono é uma alteração respiratória que acontece durante o sono. Então, eu geralmente tenho o ronco como marcador. O ronco é a vibração de tecidos. Então, eu ronco, eu tenho apneia? Não. Ou eu tenho apneia e tenho ronco, algumas vezes também não. Não é comum, mas também acontece. Principalmente nos de mais idade. Então, esse ronco pode estar marcando alguma coisa. Você começa a observar, você vê que a pessoa tem uma dificuldade para respirar. De vez em quando, dá umas engasgadas, dá umas tossidinhas. Você vê que a pessoa está com uma certa dificuldade, se você observar. Chegam a acordar, às vezes, até com sensação de sufocamento, né? Sufocamento e engasgo. Quem está ao lado fica desesperado. Quando o negócio está feio, sim. É bem feio. Então, assim, essa dificuldade na passagem do ar na via aérea superior, é como eu falo assim, a gente tem um tubo fibroelástico que vai de trás do nariz da garganta até o início da traqueia. Ali ele é fibroelástico e é colapsável. Em algumas pessoas isso pode colapsar por completo. E esse colapso total faz a apneia obstrutiva do sono, que a gente vai marcar na polissonografia como um evento de minimamente 10 segundos. Os menorzinhos não são considerados. Tá?
Então, a apneia obstrutiva, ela é um evento marcado de 10 segundos ou mais de pausa respiratória. Depois a gente tem as hipopneias, a limitação de fluxo, que compõem esse quadro e que vai se somar junto às apneias para fazer o índice de apneia e hipopneia. Então, a apneia nada mais é do que um bloqueio na passagem da respiração. Clarissa, durante o sono. Clarissa, qual é o risco da apneia do sono? Enorme. A apneia do sono, ela é responsável. Primeiro que a apneia do sono obstrutiva, ela vai progredindo, ela vai piorando com o passar do tempo. Então, é uma doença progressiva, que necessita tratamento e muito cuidado, principalmente quando esse índice de apneia e hipopneia já for moderado ou acentuado. O que esses eventos respiratórios levam o indivíduo a mostrar ou a ter? Se a gente pegar uma polissonografia, a gente consegue destrinchar isso melhor. Mas conversando, dá para a gente entender que a respiração, quando cessa, vai haver troca menor de gases no pulmão. E quando há uma troca diminuída, a gente vai ter uma oximetria mais baixa. Quando a gente tiver uma oximetria mais baixa, ela no sono considerada normal entre 90 e 100, ela vai baixar desse 90. Quando ela baixa de 90, a gente já começa a pensar que isso pode estar sendo ruim em determinadas áreas do nosso organismo. Então, está faltando oxigênio. Cérebro, rim, coração, né? O oxigênio está sendo limitado para abastecer o nosso corpo. E, além disso, além dessas consequências bem ruins em relação à baixa da saturação de oxigênio, a gente tem os despertares. Porque alguém morre de apneia obstrutiva do sono, ela morre por causa da apneia? Muito raramente. Por quê? Porque existe um mecanismo de feedback, começa a subir o CO2, o que acontece com o coitadinho do cérebro? Desperta. E aí ele faz microdespertares e o paciente tem despertares de 3 a 15 segundos, que a gente considera microdespertar, suficiente para retomar a respiração, e aí ele para de novo, aí o cérebro desperta. Então, esses despertares, que passam a ser também constantes, fazem com que essa qualidade de sono seja terrível e a pessoa acorda no outro dia se arrastando, né? Então, isso aí também é bastante ruim, porque ativa o sistema simpático o tempo inteirinho. Então, tu deixa de ter descenso noturno da pressão arterial. Nós vemos nas famílias, geralmente tem alguém que começa a roncar cada vez mais e reluta muito em consultar. Sim. E a família vai se afastando. Daqui a pouco chega um momento que ninguém mais consegue dormir ao redor daquela pessoa. Quem está te ouvindo agora em casa, como faz para convencer essa pessoa a te procurar? Grava. É o que eu tenho visto com os meus pacientes. Eles gravam e mostram. É assim que está dormindo. A pessoa diz, não sou eu. Tá vendo? Então, acho que gravar é uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Porque realmente é muito feio, como a gente estava falando ali no início, ver uma pessoa se debatendo para conseguir respirar. Clarissa, eu queria te perguntar, o que é o CPAP? O CPAP é uma sigla em inglês que vai denominar um dispositivo de pressão positiva de ar ambiente. Então, é um pressurizador. Ele vai pressurizar o ar ambiente e vai jogar esse ar pressurizado na via aérea superior. Essa pressurização vai fazer com que aquele tubo que colapsou lá, que eu falei, fique mantido aberto, e aí o indivíduo inspira e expira sem bloqueio. Ele é um tratamento, ele é utilizado para tratar a apneia obstrutiva do sono. É muito comum ser usado, né, para apneia. Ele é ainda considerado o tratamento padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono. Há divergências, né, se a gente for conversar com os pesquisadores da área. Existem outros tratamentos para a apneia obstrutiva do sono, tratamentos cirúrgicos, de partes moles, de avanço maxilomandibular,
aparelhos intraorais, exercícios miofuncionais, terapia posicional, existe uma série de tratamentos. Mas eu também acredito que o CPAP ainda é uma primeira opção. Poderia usar desde o roncador até o paciente apneico grave. O que acontece é que eu vejo... há 15 anos adapto o paciente em CPAP. O que acontece? O paciente sintomático, aquele que dorme sentado, aquele que bate o carro, aquele que vira, né, brincadeira dentro de casa porque ronca e já está cansado, coitado. Então, aquele paciente sintomático, ele vai adaptar, vai aderir mais facilmente. Está sentindo mais necessidade. Lógico. O paciente moderado, que tem dessaturação, mas não tem muita, que tem despertares, mas está ali ainda, está dizendo que está tudo bem. Ele não está bem. Mas ele não sabe. Sim. Ele viveu assim, ele está evoluindo assim. Aquele paciente é o mais difícil no CPAP. Eu vou usar essa máquina chata e tal. E a tecnologia do CPAP tem evoluído? Como é que está isso? Olha, Henrique, a indústria passa batendo, né? Passa desenvolvendo tecnologia. O pessoal às vezes reclama muito para adaptar, né? Então, mas é isso que eu te falei, né? Quem mais precisa adaptar melhor? Adapta, facilmente. Facilmente. O paciente que está lá com 150 apneias por hora. Normalmente esse paciente é aquele gordinho, né? Na maioria das vezes. Ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Porque o fenótipo do apneico, ele não é só obstrutivo por deposição de gordura ao redor dos músculos do pescoço, das estruturas de pescoço. É também o paciente com alteração estrutural. Então, se eu tenho retrognatia, eu tenho menor via aérea e eu vou também roncar e fazer apneia. Quem tem o queixo para dentro, ronca mais. Quem tem uma amígdala grande, também. Falando na obstrutiva, a gente também tem os pacientes que têm uma hipotonia, até genética, familiar, de musculatura. A gente tem também os fenótipos de despertares parciais aumentados. A gente também tem o high loop gain, que aí tem a ver com quimiorreceptores. Então, os fenótipos são distintos, mas nos vem sempre à cabeça esse paciente que é pesado e que tem um pescoço com uma circunferência cervical maior de 42. O tamanho do pescoço faz diferença. E falando em tratamentos, todos temos na família alguém que usa um remedinho para dormir há décadas. Isso é saudável? Eu sempre parto do princípio que a gente não deve pegar o paciente e crucificar, né? Primeiro, porque a gente não tinha tanto conhecimento. Segundo, porque alguém lá, quando ele tinha 20 anos tinha 20 anos e hoje ele tem 80, prescreveu um medicamento porque ele dormia mal e ele usa a vida inteira isso. Então, sim, o medicamento ele tem a sua indicação, porém, ele não pode ser usado de forma indevida. Hoje a gente tem muito mais conhecimento, muito mais informação e a gente pode avaliar isso de uma forma diferente. Aliás, a insônia, ela não é tratada como primeira opção por medicamento, e sim pela terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, as coisas vão mudando e a gente tem as medicações e medicações, inclusive novas, como a gente estava falando, que tem menos efeito colateral, mais seletivas, que a gente vai poder estar usando de uma forma distinta daqueles barbitúricos do passado, né? Os benzodiazepínicos também estão cada vez menos a longo prazo. Benzodiazepínicos. A gente ainda tem as drogas Z que vieram com tudo, né? E as drogas Z são benzodiazepínicos seletivos alfa, e que veio com uma proposta inicial, né, de ser uma droga que não causasse, ou que não causaria dependência e tolerância. Mas foi um estudo pobre, com N pequeno, e isso caiu por terra, porque isso não aconteceu, né?
Então, a gente tem aí pacientes usando droga Z, 4 comprimidos, 10 comprimidos, fazendo surto psicótico. Então, isso é uma coisa, foi matéria de Fantástico há pouco. Pois é, falando em surto psicótico, vem a polêmica do Zolpidem. Exatamente. O que aconteceu com essa medicação? É isso. Foi feito estudo pensando na possibilidade de uso continuado sem causar dependência e tolerância. Para o pessoal entender, dependência e tolerância, que um monte de conversa, né? Dependência, quando a gente usa uma medicação e essa medicação precisa ser mantida, porque se você retira essa medicação do seu dia a dia, o seu organismo sente falta, então tu vai lá e continua tomando. E tolerância, eu tomo um comprimido hoje, dou um comprimido amanhã, um comprimido no terceiro dia, mas no final de 6 meses eu estou precisando tomar 2 comprimidos, porque aquela droga não faz o mesmo efeito com um comprimido, né? Então, isso começou a ser um problema, né? Que nem o Caio fala de saúde pública, Sim. né? Porque o pessoal começou a usar de forma indevida. Então, não deveria ter sido lançado, isso hoje se discute como uma droga de receituário especial, e sim como droga de controle especial, né? Com a receituário azul B. E quem está te ouvindo agora se identificou. Diz, poxa, eu já estou tolerante, já estou dependente, mas quero me livrar desse medicamento. Como começa a fazer essa desconexão dessa necessidade? A famosa desprescrição, né? Não existe guideline, não existe protocolo de desprescrição, mas existe você receber esse paciente e analisar todas as situações e programar com ele, passo a passo, o que vai ser feito, e a gente consegue desprescrever, né? Consegue. Clarissa, e a melatonina? A melatonina a gente produz, né? A melatonina é um hormônio produzido por nós. E se a gente tiver uma boa higiene do sono, a gente não precisa suplementar melatonina, né? Virou moda junto com vários outros tantos suplementos que de forma irregular são utilizados, muitas vezes sem necessidade, né? Lógico, com necessidade você vai suplementar. Mas virou uma... né? Vou tomar melatonina para dormir. Moda. A melatonina, ela pode ser, sim, suplementada. Por exemplo, eu tenho uma criança que nasceu cega, não tem retina, não tem fotorreceptor. Ele vai ser um paciente de uso de melatonina eternamente. Ele precisa dessa produção exógena, quer dizer, dessa reposição exógena. Mas a maioria das pessoas não vai precisar, na verdade. Não. Depois de mais idade, a gente também começa a repor, 60 anos, 70, dependendo, você consegue, talvez, repondo, melhorar a marcação, porque a melatonina marca o início do sono. Sim. Tá? Então, e se eu quiser também fazer um trabalho de atraso de fase, de adiantamento de fase, eu também posso usar a melatonina e a luz no outro dia de manhã para fazer essa regulação. Clarice, aproveitando a questão da luz que falaste, é importante que o quarto esteja realmente escuro, que a gente tenha aquele blackout na janela, ou não faz tanta diferença? Faz. Faz uma super diferença. Faz porque na tua janela vai estar refletindo luz, né? Luz da rua, luz do carro, e enfim, se a gente está, dependendo da estação do ano, você está dormindo tal hora, acordando tal hora, já vai estar amanhecendo mais cedo. Então, se tu tiveres um blackout na tua janela, vai ser bem-vindo. O quarto silencioso, aclimatado, nem sempre a gente consegue ter todas as condições, mas dentro do possível, né? Eu acho que o quarto também ajuda a te manter numa condição melhor de sono. E associação de bebida alcoólica e sono? Dá certo? O álcool é um maravilhoso indutor de sono. Perfeito. Melhor do que álcool não tem. Eu vou tomar hoje uma garrafa de vinho com a minha namorada e tá tudo bem, vou ter um soninho legal. Vai ter uma indução de sono boa. Porém, ele fragmenta o sono. O álcool
não é 100%, aliás, ele não é nada bom. Então, ele fragmenta o sono e no outro dia você pode sentir uma ressaca. Essa ressaca não é, muitas vezes, do álcool, é do sono fragmentado. Então, hoje a gente sabe que essa sensação de ressaca é de um sono fragmentado. E nós notamos que existe uma associação de qualidade de sono e memória. Como funciona? Existe o sistema glinfágico, que é o sistema que foi descoberto recentemente, aonde existe uma faxina cerebral feita diariamente. Esse sistema glinfágico, ele vai varrer essas proteínas deletérias que vão se depositando no nosso cérebro e a gente consegue, no sono de ondas lentas, fazer essa faxina. Isso já ajuda a manter a pessoa que dorme bem mais distante das demências, do Alzheimer. É a mesma coisa que o exercício físico, que você vai fazendo também com uma atividade bem mais frequente ao longo da semana, para a gente empurrar esse Alzheimer para frente, né? Se você tiver predisposição, vai ter, mas a gente empurra o que a gente pode. A mesma coisa o sono. E também em relação à fixação de memória, a gente tem o sono REM. O sono REM vai fixar a tua memória. Então, se a gente tiver uma qualidade de sono boa durante o sono, aquele sono REM que vai fazer o cérebro trabalhar absurdamente, como na vigília, é justamente para engavetar todas essas memórias e deixar isso bem protegida. O que acontece muitas vezes em prova, por exemplo, nossa, eu estudei tanto para minha prova e aí eu não dormi a noite inteira, mas eu estudei, eu estava super bem, cheguei na prova, tive um apagão. Como assim apagão, né? Porque ele não fixou a memória. Tudo que ele estudou vai para o ralo. E aí, na véspera da prova, que é a pior situação, ele não vai dormir, né? Sim. Então, lá vamos nós de novo para o problema da memória recente, né? Não fixada. Então, o sono, ele é a melhor coisa. Então, vou estudar um pouquinho, vou dormir um pouquinho. Melhor coisa, dorme um pouquinho depois, faz uma sonequinha depois de estudar, que a gente tem uma fixação melhor. Clarissa, uma pergunta que o pessoal tem, uma curiosidade, o que é a polissonografia? A polissonografia é um exame que é feito para fazer uma avaliação de sono, tá? A polissonografia tem 4 classificações. Ela é feita em 4 situações, vamos dizer assim. Não em 4 situações, ela é disponibilizada em 4 formatos. A tipo 1, que é a polissonografia do laboratório. A princípio, ela é o padrão ouro, ela tem todos os periféricos, que vai avaliar sono, respiração, ECG, eletrocardiograma, eletroencefalograma, que é no sono, eletromiograma para ver movimentos, tônus de musculatura, cinta para acompanhar a movimentação. Então, tem toda uma série de elementos periféricos que faz essa avaliação. E a técnica fica ao lado deste quarto, fazendo esse monitoramento. É filmado o exame? Não, ele é gravado. O filme, eu não tenho por hábito filmar. Não tinha, porque agora eu vou falar que eu encerrei meu laboratório. Mas em alguns momentos era importante o registro da imagem ou a descrição do que acontecia se o paciente tinha algum distúrbio de comportamento durante alguma manifestação. Aí a técnica colocava ali porque fica passando no vídeo, né? A tipo 1 tem o seu problema clássico, né? Que é aquele assim, não é a minha cama, não é o meu quarto, eu venho e vou dormir numa hora que não é a minha. O barulho da avenida é diferente da minha avenida. Eu moro no campo, isso aqui é uma cidade. Então, sempre há um problema além daquilo que a gente disponibiliza, porque, sim, não é o ambiente do paciente, tá? Então, a gente tem a polissono tipo 2. A polissono tipo 2, ela tem a mesma quantidade de elementos de periféricos, que vai avaliar sono e respiração, enfim,
porém ela é montada no ambiente do paciente. Então a técnica vai até lá, monta esse exame, só que ela vai embora, ela não fica lá. Então, o exame tem que ser muito bem montado, tem que ser bem orientado o paciente, ele vai dormir. Algumas vezes a gente perde o exame, tem que refazer, tá? Mas faz parte. Acho que a polissono tipo 2 vai ser a nossa grande ideia a partir de agora. E há muito tempo, eu fui para Stanford há 5 anos atrás e fiquei lá acompanhando o serviço de cirurgia do sono. E o Robson Capasso, que é o chefe ainda hoje do serviço, ele é brasileiro e ele é professor lá em Stanford e responsável pelo departamento de cirurgia do sono. Ele já falava, a polissonografia de laboratório vai ficar... não vai ser mantida, isso vai mudar. Vale do Silício, Stanford, fica assim, meu Deus, o que vai acontecer, né, com o laboratório? Então, aos pouquinhos, a gente vai digerindo isso e vai entendendo que realmente a tecnologia vem para nos ajudar, né? Então, máquinas vão sendo desenvolvidas e a gente espera, inclusive, obter mais informação com periféricos sem conexão por fio, mas por Wi-Fi e outras tantas coisas. Mas essa tipo 2 é o que agora a gente está lá no Instituto Sono apostando. Então, eu fechei o laboratório, né? Esse laboratório que tinha 3 leitos, ele deixa de existir e a técnica leva essa máquina para a casa do paciente e lá ela faz o exame. Ela deixa rodando esse exame. Ele vai ser lido, vai ser entregue da mesma forma. A gente tem a tipo 3 e a tipo 4. Rapidamente, a tipo 3 é só a parte cardiorrespiratória. Frequência cardíaca, não tem ECG, não tem eletrocardiograma, tem oximetria, tem posição, tem a respiração. Então, para o paciente provavelmente apneico, a gente pode encaixar nessa tipo 3, que é menor, mais fácil, o próprio paciente se monta. E a tipo 4 é uma triagem. Tá? A triagem é feita com um dedinho de oxímetro, que vai fazer a avaliação da saturação do oxigênio. Então, a gente tem o índice de dessaturação de oxigênio, que para determinados fenótipos pode ser utilizado como similar ao IH, o índice de apneia e hipopneia. Então, ele é validado para ser utilizado em alguns pacientes e a gente consegue obter uma avaliação singela, mas muitas vezes importante em determinados indivíduos. E aquele smartwatch ou aquele aplicativo do celular são confiáveis? Serão. Já nos dão uma boa ideia em relação à avaliação do próprio indivíduo que já usa esse aplicativo, já usa esse relógio, e aí ele consegue valorizar as modificações. Nossa, era assim, agora está assim, tem coisa errada, está diferente, o que está acontecendo, né? Então, existe não uma grande sensibilidade, mas uma especificidade alta, que é o tempo de sono. Isso a gente já tem bem marcado. E aquela coisa de fase profunda, eles colocam leve, profunda e REM. A gente não tem ali sono 1, sono 2. Bem marcados. Não é perfeito ainda, mas vai ficar. Sim. Eu acho que isso é uma questão de tempo. É isso aí, Robertinho. Henrique, o pessoal está nos avisando que estamos no nosso tempo. Pois é, mas conversa é boa, né? Eu prometi no hospital que eu ia fazer essa pergunta, de tanto que me solicitaram. Clarissa, nós vemos que as pessoas que passam a trabalhar no turno da noite, às vezes trabalham por escalas, profissionais da área da saúde, da área da segurança, ao longo do tempo começam a envelhecer mais, ganhar peso e se sentem cada vez menos saudáveis. Isso tem influência por essa variação do horário de dormir? Tem. Tem. Total influência. Como isso bagunça a saúde? É um grande problema, né? De novo, lá vamos nós para invenção da luz elétrica e revolução industrial e o negócio mudou, né? Muitos dos trabalhos de sono são feitos em enfermeiros, enfermeiras, né?
O que acontece? Deveria existir um controle adequado destes profissionais que trabalham à noite. Vamos pegar o Brasil, né? No Brasil, a remuneração é baixa e o que eles fazem? O pessoal técnico, de enfermagem, o médico, a gente faz o que dá. Então, eu pego um trabalho 12 por 36 num hospital e pego um trabalho 12 por 36 no outro hospital. Ou seja, eu passo trabalhando. Né? O que acontece com esse indivíduo? O ideal seria ele trabalhar à noite, chegar em casa e se preparar para dormir. E aí ele vai dormir. Mas ele não vai dormir. Ele tem que levar o filho na escola. Ele tem que ir no supermercado, ele tem que fazer o almoço, né? Ele vai dormir só no outro dia. Ele chega em casa, dormiu 1 hora no plantão, 2 quando ele dá sorte, ou 3, então deu uma super sorte, né? Ele chega em casa, dorme mais 2 horas e deixa o resto só para depois. A curva de temperatura, produção de cortisol, GH, testosterona, vai tudo pro beleléu. Ele não tem curva, né? Então, isso faz com que o organismo sofra absurdamente com um sono de péssima qualidade. Então, lá no início, a gente está falando do aumento de peso, da diabetes, alteração metabólica, cardiovascular. Né? E esse sono atrasado tem como recuperar com qualidade de saúde? O sono não aceita banco de horas. Não adianta economizar durante a semana e sábado dormir o dia inteiro. Jet lag social não funciona. A gente vai para o Japão e volta depois do fim de semana? Não também. O que acontece aí? A gente tem um prejuízo diário nos 5 dias da semana. E no final de semana, você recupera o teu cansaço. Você recuperou o cansaço, aquela sonolência, porque você dormiu um pouco. Mas você não recupera o estrago que foi feito. Esse é o grande problema. E a conta vai ser paga. Daqui a pouco a pressão aumentou, daqui a pouco o açúcar aumentou, daqui a pouco você está mais pesado, exercício físico ficou ruim, atividade, vontade, humor, depressão, ansiedade. Menos produtivo. Menos produtivo. Henrique, tem assunto para horas e horas, mas a doutora Clarissa hoje brilhou, foi muito boa a conversa com ela. Teremos que marcar uma próxima. Com certeza. Eu tenho um amigo, Clarissa, que sofre muito com qualidade de sono. Como ele faz para consultar contigo? Ele vai agendar uma consulta e eu vou conversar com ele. Sempre assim, eu tenho um amigo. Sim. Clarissa, produção, anota o telefone da doutora Clarissa. O telefone, Clarissa. Do Meu consultório. telefone do consultório é 3227-5151. Pode passar para o seu amigo. 3227-5151. Produção, anota aí que eu tenho um amigo que vai ligar para a doutora Clarissa. É isso aí. Henrique, aquela mensagem final? É isso aí, pessoal. Sempre nos acompanhem em todas as mídias sociais. Hoje foi um prazer ter a doutora Clarissa, foi muito bom a conversa. Pegue e já encaminhe para aquele amigo, aquele familiar que você sabe que não dorme bem, que não tem qualidade de sono. Encaminhe este episódio. Uma boa noite a todos e durmam bem. Excelente, boa noite. Boa noite.